O se render, tradicionalmente, tem um gesto. Quando você vê uma pessoa rendida, qual o gesto que essa pessoa faz? Quem sabe dizer? Você já viu esse gesto em alguma igreja? Não. Esse é o sinal universal de rendição. O fato de você estar na igreja e você levanta suas mãos, não é para mostrar que está em dia seu desodorante. É para dizer, Senhor, eu me rendo a Ti. Senhor, eu não posso fazer nada sem o Senhor. É a Tua presença na minha vida. Estou de mãos atadas aqui, eu não posso fazer nada, eu me rendo ao Senhor. Preciso viver em rendição. Todos os dias. Em Cristo, temos a redenção por meio do seu sangue. O perdão das transgressões, de acordo com as riquezas da sua graça. Aqui na minha versão, diz assim, em Cristo temos a redenção por meio de seu sangue. O perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da sua graça. A redenção é muito mais que um perdão. A redenção, na Bíblia, ela significa resgatar alguém mediante pagamento de um preço. Como diz o texto, nele temos a redenção por meio do seu sangue. Ele veio para nos render. Ele veio para cumprir algo que eu não poderia fazer. Ele assumiu a missão. Eu vou render esse povo. Mas não foi de qualquer jeito, é através de um perdão de pecados e de acordo com as riquezas da sua graça. Isso mostra um poder absurdo, ilimitado. Porque a graça já é maravilhosa. Mas não é somente a graça, é as riquezas da graça. É libertar quem estava preso. Nós fomos libertos por Ele. Talvez você viveu uma vida, ou ainda hoje talvez viva, achando que é livre. Achando que não tem nenhuma prisão. Mas na prática, somente Cristo nos liberta. Somente através do sangue de Cristo nós temos uma redenção completa. Nós temos uma verdadeira liberdade. Às vezes achamos que a liberdade é a faculdade que nós temos de fazer o que eu quero. Mas quantas vezes eu ficamos reféns de coisas e não fazemos mesmo querendo fazer aquilo. Mas quando eu entrego minha vida a Cristo, que é a verdade, Ele liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é um versículo, isso não é uma frase política. Que a verdade é Cristo. Quando eu conheço Cristo, eu sou rendido. Ele me rende. É devolver a dignidade a quem estava condenado. Todos nós estávamos condenados. Mas não foi condenado simplesmente a uma vida difícil e dura aqui na terra, não. Condenados a uma eternidade no inferno. Que talvez isso não consiga ser muito evidenciado em nossas falas ou em nossos pensamentos, do modo geral, mas é uma verdade. Eu tenho que viver compreendendo que isso é real. E esse era o nosso destino. Mas Ele me rendeu. Ele me comprou com preço de sangue. Falou, olha, tem dono. Esqueça tudo o que foi dito sobre Ele
agora ele tem um dono. Agora ela tem um dono. Agora pertence a mim. Seja grato, seja grata por isso. Jesus não veio apenas melhorar pessoas, ele veio resgatar o que estava morto, comprar o que estava escravizado e reconciliar o que estava separado de Deus. O plano de Cristo, o plano da redenção é esse: resgate. Sabe quando você assiste aquele filme e alguém recebe uma missão de resgatar outra pessoa? Sempre vai ter aquela pessoa que vai dizer: eu estou disposto a morrer por esse resgate. Estou disposto a cumprir essa missão a todo e qualquer custo. Jesus veio e cumpriu essa missão, entregando a vida dele. Se entregando. Por quê? Por amor a mim, por amor a você. Eu não posso esquecer isso. O que é a redenção? Na perspectiva bíblica. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. A nossa redenção não foi por meio de coisas materiais, não foi comprando lugar no céu, não foi vendendo isso, vendendo aquilo, campanha disso, campanha daquilo, não. Preço de sangue. Ele falou: eu vou assumir isso, eu vou comprar. Como um cordeiro sem mancha. Alguém perfeito. Eu não tinha outra opção a não ser depender de alguém perfeito para poder curar e salvar um imperfeito. Você pode achar que tem outras opções na vida. Não tem. O único caminho é Jesus Cristo. Não tem outra opção. Pessoas continuarão falando aí até o mundo acabar. Quanto antes você compreender isso e viver isso, você vai ter uma vida transformada. E não é um chamado para a igreja Amélias, para ter um rótulo de evangélico, não. É sobre viver uma vida rendida ao Senhor Jesus. Levantando suas mãos e falando: que não seja feita mais a minha vontade, mas a tua vontade. Que não seja só o que eu quero, que não seja só a minha conveniência, que não seja somente o que está no meu coração, mas que seja a tua vontade, mesmo que ela não esteja presente no meu coração, mas que ela passe a estar presente. É se render totalmente. Redenção é a libertação do pecado, da culpa, da condenação, de uma vida sem propósito. Deus está disponível hoje para render você de uma vida sem sentido, de uma vida sem propósito, de uma vida sem perspectiva acerca de mudança, de melhoria, de transformação. A cruz não foi apenas um gesto simbólico, não. Foi um sacrifício real. Aconteceu. Vivemos hoje da forma que nós vivemos, tendo a possibilidade de vivermos o sobrenatural de Deus, porque um dia alguém foi na cruz, Jesus Cristo. A Bíblia diz que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que não creem, que não vivem, que não compreendem. Mas para nós que cremos, que vivemos, compreendemos, é a manifestação do poder de Deus. Porque o poder de Deus não está na lógica humana, não está na atitude humana, não está nas coisas do homem. É sobrenatural. Foge muitas vezes da minha compreensão humana sobre o que é isso, como isso acontece. E eu tenho que viver dessa forma. A nossa fé ela não pode se basear em uma religião, mas em uma redenção. Não são dogmas religiosos, não. Não é uma doutrina específica, não. É crer que Ele me rendeu.
É creio que quando ele chegou, eu só fiz assim, ó. Estou rendido. Quantas vezes eu já ouvi testemunhos de pessoas que estavam numa igreja, estavam ouvindo a palavra de Deus, e ela relata que alguém estava ali falando e convidando aquelas pessoas a entregarem a Cristo. E quando ela menos esperou, ela estava já na frente, se rendendo ao Senhor Jesus. Quantas vezes eu ouvi isso? Porque é algo muito mais forte do que uma vontade ou uma realidade lógica humana. O chamado é irresistível. Só que tem pessoas que vão querer levar até o fim, o último momento ali. Só que isso é muito perigoso. Aquela história de que não, eu preciso aproveitar a minha vida. Eu preciso ainda ter algumas experiências. Eu preciso ainda fazer algumas coisas. Como se, estando em Cristo, não pudesse viver coisas novas. E pode, e muitas coisas novas. Coisas infinitamente melhores e maiores do que qualquer proposta humana. Só que eu sempre fico achando que ainda não é o momento, que ainda não é a vez, que ainda falta isso. Não. Desde que você nasceu, você já estava pronto para ser rendido por Ele. Porque você foi escolhido no ventre da sua mãe. É bem antes. Da sua compreensão humana, natural, bem antes. Eu não me arrependo de maneira nenhuma de ter me rendido cedo a Ele. Quando eu desci as águas, e esse ano, dia 30 de dezembro de 2026, completa 20 anos dessa escolha. 20 anos que eu estava com meu avô e com outro pastor, à época, lá em Estela Maris, descendo as águas. Eu lembro, vô, que o Senhor me deu uma pedrinha branca, escrito Batismo de Felipe, 30 de dezembro de 2006. É um marco em nossas vidas. Ali eu compreendi que eu não tinha mais escolha. O meu livre-arbítrio ficou ali naquela água. A partir do dia que eu me rendi a Ele, eu tive a compreensão de que não era mais a minha vida, mas era a vida dele em mim. Isso não quer dizer que não houve falha, que não houve erro, claro. Mas eu nunca duvidei da minha rendição. Nunca. Nunca duvide se você já fez isso. Alguém pagou um preço para que hoje fôssemos livres. Alguém pagou um preço e não foi um preço barato. Não foi um valor qualquer, não. Preço de sangue. Ninguém aqui tinha capacidade de fazer isso. Todos nós dependíamos de um sacrifício. O plano de Deus era isso. Um cordeiro puro, perfeito, que se entregou em sacrifício por amor a pessoas imperfeitas. E hoje, o mínimo que eu posso fazer é me render a Ele. Todos os dias. Romanos 10, verso 9, diz assim: se com a boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Isso é necessário ser feito. Eu preciso fazer isso. Se eu perguntar aqui a você, você quer ser salvo? Você quer ser salva? Eu creio que a resposta será unânime, eu quero. Você já fez isso? Se com a boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É crer. É crer. Aqui fala sobre mudança de hábito nesse versículo? Não. Deixar de fazer uma coisa ou outra? Não. Ser perfeito, fala isso? Não fala sobre isso. Não fala sobre isso. É porque muitas vezes pessoas colocam barreiras. Eu preciso deixar isso, eu preciso fazer. Não, você precisa crer que Jesus Cristo é o seu Senhor. Você precisa crer no poder da cruz, que Ele ressuscitou dentre os mortos. Assim, quando você crer verdadeiramente e viver isso, você será salvo. Essa é a verdade. Jesus é Salvador, mas também é Senhor.
Senhor é aquele que tem o domínio. Tem um domínio sobre algo. Se você pega a história da humanidade, você vai perceber que em diversas fases existiam senhores. E aqueles senhores tinham domínio sobre propriedades e também sobre pessoas. As pessoas que eram dominadas pelos seus senhores, elas não tinham em muitos momentos vontade própria. Porque a vontade era de quem? Do Senhor. Se o Senhor mandar fazer isso, o que ele ia fazer? Podia até reclamar, mas ia o quê? Tinha que fazer. Porque senão ela ia sofrer alguma consequência. Quando eu declaro que Jesus é o meu Senhor, eu estou dizendo que, olha, a partir de hoje não é mais a minha vontade. A partir de hoje eu estou sujeito a tudo que o Senhor me ordenar. Eu querendo fazer aquilo ou não. Eu gostando de fazer isso ou não, mas como Tu és Senhor e sabe de todas as coisas e tem poder, porque o Senhor me comprou, eu vou fazer. Só que cada vez que você faz, honrando esse senhorio, você amadurece, você cresce e você está cada dia mais perto da vontade dele na sua vida. Então não coloque dificuldade para torná-lo o Senhor da sua vida de verdade. Eu conheço pessoas que confessaram Jesus, que até creem na obra de Jesus, mas nunca permitiu que ele fosse o Senhor. A cadeira das decisões sempre era ocupada por ele mesmo. Nunca era Deus. Nunca, não, é eu quero fazer isso, eu vou fazer. Não pode ser assim. Enquanto tentarmos manter controle, nós vivemos limitados. Porque se eu quero fazer do meu jeito, eu preciso compreender que o meu jeito é um jeito limitado. Agora ele como Senhor, tem limite para ele? Não. Repare que às vezes de cabeça dura, nós somos, muitas vezes assim, teimosos. Insistimos no erro, porque não queremos perder o controle. Não dizemos que nós não damos conta de fazer aquilo, não, mas tem coisas que você não vai dar conta, por isso que vem uma força sobrenatural sobre a minha vida, sobre a sua vida, e faz, porque eu não tenho controle. Hoje eu saí de casa cedo com Yasmin, fomos dar uma andada, e quando eu voltei para casa com Yasmin, a fechadura eletrônica, a bateria, bota a senha, nada de abrir a porta. Meu Deus, bota de novo a senha, acho que 3 vezes, botei a mão na fechadura. Deus, preciso que essa porta abra, daqui a pouco tem culto, nós temos que ir para a tua casa, em nome de Jesus. Botei a senha, ok, para a porta abrir. Tem coisas que eu não tenho controle. Se eu não colocar minha fé em ação, se eu não usar as ferramentas que eu tenho disponíveis, eu vou sofrer, eu vou padecer. Foi o que eu fiz, graças a Deus, tinha pilha em casa nova, também troquei, porque o mandamento bíblico é que não tentarás o Senhor teu Deus. Não vai ficar também abusando da boa vontade, entenda, de Deus, né? Deus pode fazer? Pode, mas tem coisas que cabe a Filipe fazer. O que cabe eu fazer? Me render a Ele. Senhor, essa fechadura aqui, eu não posso fazer nada. Eu não vou ter que descer, que aconteceu uma outra vez, e dessa vez a oração não prestou. Eu tive que descer, comprar uma bateria 9 volts, na padaria perto de casa, que é tudo caro, para poder encaixar, colocar, conseguir botar o código e liberar o acesso. Mas dessa vez eu falei, não, Senhor, não serei envergonhado. Mas eu preciso entender que nem sempre eu vou ter controle. E é muito mais leve quando você entende isso. O peso aqui, ó, fica desse tamanho, ó. Porque você reconhece que não é você que está carregando com as suas forças. Não é do seu jeito, mas é Ele. Como é que você vai medir forças com Deus? Não tem como. É melhor você parar e falar, Senhor, eu não vou nem esquentar minha cabeça com isso, porque eu não tenho nada para fazer. Eu te entrego, porque a minha vida é tua. Então eu te entrego isso
Porque o Senhor pode resolver o que eu não consigo. O que minha mente limita, o Senhor faz. O que eu não posso fazer, o Senhor pode. O que eu não consigo fazer, o Senhor me capacita e eu passo a ter condições de fazer. Agora eu só tenho essa visão, essa compreensão, quando eu me rendo. Quando eu falo, Senhor, faz do teu jeito. Alguns exemplos bíblicos de pessoas que se renderam e geraram transformação. Lucas 15 conta a história do filho pródigo, né? Lucas 15, você tem 3 parábolas ali, que é a da ovelha perdida, dracma perdida e do filho pródigo. E tem um texto, eu não sei qual é o versículo, eu não botei a referência aqui, diz assim: caindo em si, ele disse, vou me pôr a caminho e voltar para o meu pai. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Aquele homem, aquele jovem, ele tomou uma decisão: vou sair da casa do meu pai, vou viver a minha vida, vou gastar tudo que meu pai um dia trabalhou, conquistou, vou fazer do meu jeito, como diz o baiano, vou bagaçar, não quero nem saber. Foi, diz ele que aproveitou a vida, fez isso, fez aquilo, só que um dia, acabou o dinheiro. Acabando o dinheiro, naturalmente, acaba o quê? Amizades. Acabam oportunidades, acabam os bons momentos. E aí o texto bíblico diz que ele caindo em si. E aí o texto ainda fala: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Ele caiu em si. Ele poderia sustentar ali o seu orgulho, como muitos sustentam. Não vou dobrar essa torcer. Não vou. Porque se eu voltar, vão falar aí, pintou, bordou e agora voltou para a igreja. Quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas são julgadas pelo que andam fazendo? E aí quando você tem a mente fraca, você olha, é mesmo. Eu não tenho nenhum... eu sou indigna de estar na igreja, de estar na presença de Deus, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Falamos o que na manhã, mais cedo na EBD? A batalha da mente. Só que não. O que é que o filho pródigo fez? Estou aqui ruim. Estou aqui pintando e bordando, mas... lembrou de quem? Lembrou do pai. Mas eu tenho um pai que para os empregados, ele dá tudo. Imagina para o filho. Olha a compreensão que você precisa ter, que eu preciso ter. Mas essa rendição não gera apenas um arrependimento e uma mudança de rota. Gera uma transformação. Não é você, não, então todo dia vai ser assim, aqui. Não. Tem um dia que você precisa cair em si e falar, epa, algo de errado não está certo. Não há compatibilidade com uma coisa ou outra. Porque o filho voltou. O texto bíblico não diz que 10 anos depois ele saiu de novo e gastou, não diz isso. Então eu creio que tudo que ele viveu foi suficiente para ele compreender qual era o lugar dele. Você sabe qual é o seu lugar? E aí eu vou falar aquela frase sempre: procure seu lugar, rapaz. Qual o seu lugar? Eu te respondo de forma categórica: o seu lugar é na presença de Deus. O seu lugar é levantando suas mãos todos os dias e se rendendo a Ele. Ele voltou para o Pai. A redenção começou quando ele caiu em si. Mas antes de mudar de casa, ele mudou de posição onde? Aqui. A transformação, a mudança, a decisão não aconteceu apenas quando ele estava chegando na porta da casa do pai dele. Foi onde? Foi lá. Lá ele caiu em si. Lá ele entendeu qual era o lugar dele. E esse entendimento, essa decisão que foi tomada primeiramente aqui, impulsionou ao ir, avançar e voltar para a casa do pai. Não deixe com que barreiras, se você decidiu que ele se torne seu Senhor, vá até o fim, porque ele garante todas as coisas. Toda a redenção começa quando alguém se rende e decide voltar. É uma decisão. Eu decido hoje me render. Você precisa hoje decidir se render ao Senhor. Quando você se rende, naturalmente,
você tem códigos de conduta, principalmente no âmbito militar da coisa, que diante de uma rendição, naturalmente, podem ocorrer exceções, melhor dizendo, de ter uma execução, por exemplo, ali. Mas, via de regra, quando você se rende, você está ali protegido, porque você se desarma. Se você olhar filmes de guerra, por exemplo, e você vê cenários de rendição, uma companhia inteira foi rendida. Primeira coisa é pegar as armas, coloca no chão. Se desarme hoje. Você está, às vezes, muito armado, querendo carregar um monte de coisa com você, achando que vão ser os seus argumentos, o seu histórico de vida, a sua conta bancária, o que você faz, deixa de fazer, o que você viveu. Não, entrega tudo isso, bota tudo no chão. Senhor, isso aqui não me serve para nada. Paulo fez isso quando se rendeu. Todo o conhecimento que Paulo adquiriu, toda a vivência, toda a cultura, ele falou, olha, tudo que eu tenho, que eu tive, que eu conquistei, eu considero como perda. Tem versões que diz esterco. Eu considero como perda, para mim não serve, porque eu conheci uma maravilhosa graça. Eu conheci alguém perfeito, eu conheci alguém que muda a minha vida. Porque a rendição foi completa. Se renda completamente. Zaqueu, um outro personagem que se rendeu. Zaqueu levantou-se e disse, capítulo 19, verso 8 e 9, de Lucas. Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa. Quando Zaqueu se rendeu, vamos entender, quando Zaqueu caiu em si do que ele tinha feito, de como era a sua conduta, ele falou, Senhor, eu preciso reparar isso. Eu preciso mudar esse comportamento. E aí, com a mudança de comportamento, de mentalidade, o que aconteceu? Salvação na casa de Zaqueu. Quer ter salvação na sua casa? Mude o pensamento. Mude a atitude. Se renda ao Senhor Jesus todos os dias. A rendição verdadeira gera mudança prática. O Evangelho de Cristo não pode ficar na teoria. A teoria é muito bonito, mas a prática é muito melhor. Você vê alguém falando de Cristo, é lindo. Agora valorize muito mais quando aquela pessoa viver o que está falando. Aí tudo muda. Aí é um poder de convencimento que não vem das nossas palavras. É o Espírito Santo que faz. Faça isso. Busque ver uma vida em rendição ao Senhor. Senhor, é a tua vontade, não é a minha vontade. É a tua vontade. A maior redenção não foi a nossa entrega, foi a dele. Não ache você que porque você entregou sua vida a Cristo, você agora é o bam. Pronto, acabou. Super crente evangélico. Não. Isaías 53, verso 5. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado. Tem noção do que é ser esmagado? Você já esmagou uma formiga? Já? Todo mundo já fez isso, não já? Uma barata, talvez. Qual é o estado da barata depois que você pisa? É um estado bacana? Não. Jesus foi esmagado por causa do quê? Das dele? Das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre quem? Sobre ele. E pelas suas feridas nós somos curados. Qual a parte mais difícil? A sua ou a dele? Diga aí. A dele é a mais difícil. A dele foi a mais difícil. Mas hoje eu quero botar dificuldade em várias coisas. Eu quero achar que viver, não, difícil fazer isso. Não, domingo tem que acordar mais cedo para ir para a igreja. Meu Deus, que sacrifício. Não, na quinta-feira, de forma rasa eu estou falando aqui, na quinta-feira, depois do trabalho, eu tenho que ir para o culto. Ter que ir. Não é obrigado a nada. Nem quero que você venha obrigado. Quero que você venha porque você compreende que Ele te rendeu. E que você decidiu entregar sua vida a Ele.
não somente aqui na igreja, a sua vida como um todo. Qualquer lugar que você estiver, que você nunca esqueça que um preço foi pago, para que você hoje tivesse possibilidade de viver uma vida. Então escolha muito bem como você está vivendo essa vida. Pense muito bem em suas escolhas. Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14. Pois ele nos resgatou de onde? Do domínio das trevas. E nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nele temos a redenção, o perdão dos pecados. Resgate de onde? Do domínio da onde? Ou seja, você, eu estávamos sob o domínio do mal. E você achando que não. Que porque você não mata, não rouba ninguém, está tudo bem com a sua vida. Ajuda, eu faço caridade, eu faço... Para Deus isso, ó, nada a ver. É muito mais do que isso, é uma entrega. Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Olha que privilégio nós temos. Nós fomos transportados de uma perversidão, de um domínio das trevas, domínio do mal, para onde? Para a luz. Para o reino de Deus, do seu Filho, que é o nosso Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nele, somente nele, nós temos o quê? A redenção e o perdão dos pecados. Nele. Ele tem poder de perdoar pecados. Ele. Nós perdoamos pessoas? Sim. Temos que perdoar, porque se eu não perdoar as ofensas dos outros, Ele não vai perdoar as minhas ofensas, porque não tem sentido. Ele me rendeu. Rendido. Perdão. Antes de pedirmos algo a Deus, precisamos contemplar o que Ele já fez por nós. Quando eu contemplo essa obra redentora dEle, eu começo a ficar constrangido com pedidos. Não que você não deva pedir, mas você vai pedir com muito mais temor. Você vai pedir com muito mais gratidão em seu coração, por crer que o que você precisava, Ele já fez. Já me rendeu, já rendeu você. A cruz não foi apenas para nos perdoar, mas foi para comprar de volta. Ó, é o bônus. Eu vou te perdoar, mas também vou te dar uma nova vida, porque agora você me pertence. Eu fui. Jesus, a Bíblia diz que Jesus foi e tomou a chave. É a vitória sobre a morte. Morte acabou para você. Eu venci. Eu venci. Se fosse uma pregação pentecostal agora aqui, Nilson mudaria o fundo. Aí o pregador falaria que enquanto Jesus estava andando no inferno, tremia. Os demônios ficaram amedrontados. Mas aqui não é uma pregação pentecostal. Mas assim aconteceu. Ele venceu. As coisas aconteceram. E quem é redimido, para a gente finalizar, não vive mais para si. 2 Coríntios capítulo 5, verso 15. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha que informação, algumas informações, mas ele morreu por todos. Tem pessoas que querem privatizar o evangelho. O evangelho é só para um grupinho aqui específico. Como diz o termo do direito em latim, erga omnes. O efeito é para todos. Todos. Qualquer pessoa da face da terra pode viver esse efeito da obra da cruz. E cabe aqui a Filipe, cabe a você anunciar isso. Está vendo esses lugares tão vazios aqui? Eu tenho que ser responsável em pregar o evangelho, sim. Mas vocês também. Na vida animal, quem é que gera ovelha? É o pastor ou é a ovelha? Ovelha.
A ovelha nasce de onde? De outra ovelha. Nós temos que ter a capacidade, como ovelhas, eu também sou ovelha, de gerar ovelhas. De mostrar para as pessoas o que Jesus fez na minha vida. A melhor pregação é essa. Se você não souber decorar de um versículo, se você não identificar, não tiver conhecimento de quantos livros tem na Bíblia, o que é Antigo, Novo Testamento, conte para as pessoas o que Ele fez na sua vida. Olha, eu vivia assim, meu coração estava assim, mas Ele me achou. Ele falou comigo, eu ouvi a voz dEle, eu senti uma coisa diferente, eu me entreguei, eu me rendi e hoje eu vivo outra realidade. Quando você compartilha isso para as pessoas, um ou outro vai dizer aqui, mas tem pessoas que vai falar, epa, realmente eu estou vendo a diferença, realmente estou sentindo algo diferente acontecendo, e naturalmente as pessoas vão querer saber o que é isso. Aí você pode convidar para a igreja, e aí aqui eu posso ajudar também falando. Mas é você, no seu dia a dia. O redimido, ele não vive mais para si. Não vive. Para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmo. Fica claro essa ideia de que você não pode ver a vida segundo a sua vontade? Para mim isso fica muito bem claro. É me dar o direito de dizer não. Por mais que eu quero, mas eu não vou. Porque não é o meu querer, é o querer de quem? Dele. Podem ficar chateados com você. Podem te bloquear, podem tirar você, limar você em qualquer lugar, não importa, vale mais agradar a Deus do que agradar aos homens. Essa é a realidade. A redenção, ela gera uma nova identidade, um novo Senhor e um novo propósito. Quando eu me rendo, eu falo, olha, acabou. Felipe, acabou para você. Agora Felipe, filho de Deus. Não é Felipe mais orgulhoso, não é Felipe mais ali prepotente, não é Felipe mais isso, aquilo, cada um com suas mazelas, dificuldades. Não, esqueça isso. A redenção, eu posso dizer que é a maior prova do amor de Deus, porque Deus amou tanto que o quê? Entregou Jesus. Jesus permitiu essa entrega para render a minha vida, render a sua vida. Não despreze essa rendição. Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aí é o puro suco do Evangelho. Aí não é só sabor crente não, aí é de verdade. É viver com intenção. É crer que isso é uma verdade. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Talvez hoje não seja a sua verdade, mas declare de forma profética isso. Senhor, para mim ainda é difícil dizer não vivo mais eu, porque eu tenho muita vontade. Eu sou mimado às vezes. Eu gosto de ser assim do meu jeito sempre. Quando não é do meu jeito sempre, para mim é problema. Mas eu quero viver essa realidade que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que a gente viva isso em nome de Jesus. Amém? Se coloca de pé. Por onde há rendição, a redenção manifesta. Vamos cantar. Talvez o chamado de Deus hoje para a sua vida seja um chamado de redenção. De entrega. De falar, eu quero hoje me entregar mais. Eu quero hoje compreender que eu estou vivendo muito a minha vida. E eu cansei. Porque vivendo a minha vida não está sendo algo bom. Muito problema, muita dificuldade, muitos desafios, e eu quero hoje viver a tua vida.
E Ele pode hoje mudar a sua vida. Ele pode hoje mudar o seu lar, mudar o seu contexto. Que você compreenda e viva essa realidade, em nome de Jesus. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, Levante suas mãos. eu sou teu e tu és meu. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre te amarei. Faz em mim o teu querer. Precisamos dessa rendição. Eu creio que teremos comportamentos transformados nessa manhã. Coloque a mão em seu coração. Pai, te damos graças, Jesus. Nos rendemos ao Senhor, Deus. Não apenas da boca para fora, não apenas em um gesto simbólico de levantar as nossas mãos, mas que o nosso coração, que a nossa mente se renda ao Senhor. Que possamos compreender que não somos nada sem Ti, Deus. Pai, que nessa manhã pessoas compreendam a importância de confessarem com a boca que Tu és Senhor da vida delas, que Tu és o Salvador, crer no coração da obra redentora que o Senhor fez naquela cruz. Te damos graças por essa obra. Obrigado, Senhor, porque somos totalmente dependentes de Ti para tudo. Tem misericórdia nas nossas vidas. Vem purificar, Deus, os nossos olhos, nossas mãos, bocas, ouvidos. Queremos ver uma vida de santidade, de retidão contigo. Blinda, Deus, o nosso coração. Desperta em nós um desejo ardente de Te buscar e Te servir cada vez mais. Em nome do Senhor Jesus. Amém.